vision. Olá, meninos e meninas! Está começando a primeira live. Nessas lives nós vamos trabalhar a matemática presente em diversos segmentos do nosso cotidiano, certo, gente? A live de hoje nós vamos falar da matemática presente nessa dança. Essa dança bastante frenético. Então, gente, o propósito é que nessas atividades nós possamos trabalhar a matemática presente em diversos segmentos do nosso cotidiano, certo? E aí a matemática ela está presente em diversos segmentos. Ela não é só disciplina, tá? Ela não é só número, ela não é só conta, ela também está em diversos segmentos, ok? E hoje a proposta é que a gente faça mostra a matemática presente nessa dança frevo, ok? Eu vi que deu uma travada, não foi no começo, mas é isso mesmo. A internet às vezes falha, tá bom, gente? A internet falha, então eu espero a compreensão de todos vocês, ok? Então, o nome da atividade de hoje é No Compasso do Frevo, que nós vamos ver aí, tá? Como construir uma sombrinha de frevo planificada. Por que planificada? Porque nós vamos desenhar ela numa folha, ok? Vamos desenhar numa folha, a folha vai ser o nosso plano. Vocês separaram aí os materiais que foram pedidos? Vamos lá. Olha os materiais que foram pedidos, tá? O papel A4, você pode utilizar o papel que você tiver aí. Eu vou utilizar o papel A4. Se você não tiver A4, você pode usar folha de caderno, pode usar jornal, pode usar papelão, ok? Hoje nós vamos ver a matemática presente no frevo. É a matemática no nosso cotidiano, certo? Então vamos lá, vamos repassar os materiais. O papel A4, o lápis para escrever, certo? Lápis para colorir diversas cores. Caneta esferográfica, certo? Também qualquer cor. Uma borrachinha, caso você precise apagar qualquer erro. Régua, certo? A régua. E o compasso. O compasso. O nome da nossa atividade é No Compasso do Frevo, ok? Então vamos lá. Quem não tem compasso, eu já estou vendo aí alguém dizendo que não tem compasso, tá? Então vamos falando no decorrer da atividade, ok? Foram pedidos, tá, esses materiais, mas para que todo mundo consiga fazer a atividade em casa, nós colocamos também uns materiais alternativos, certo? Para que todo mundo consiga fazer a sua sombrinha planificada em casa, certo?
Mais uma vez, nós vamos mostrar a matemática no frevo, certo? É a matemática no nosso cotidiano, sem mais nem menos, online. Ok, gente? Então, vamos lá. Eu gostaria de começar a explicar sobre o compasso, certo? O compasso, ele é um instrumento, tá? Que foi feito, foi elaborado para que a gente consiga fazer circunferências, ok? Que a gente consiga fazer aí a circunferência. Como é que funciona o compasso? Espera aí que tá embaçado. Como é que funciona o compasso? O compasso, ele tem duas pernas, certo? Aqui voltou. Ele tem uma perna que é a ponta cega e ele tem uma perna que é a ponta que risca. Ok? Como é o compasso? A ponta cega, ele fixa o centro da nossa circunferência. Tá? Então, se eu quero o centro da minha circunferência aqui, eu vou fixar a ponta cega e vou traçar com a ponta que risca. Certo? E aí eu fiz a minha circunferência. Vocês estão conseguindo ver aí? Ok? Mas então, nem todo mundo tem compasso. Ok? Então, a gente pensou aí em algumas alternativas. A primeira é o clipe de papel. É esse clipezinho aqui, ó. O clipezinho de papel, certo? Olha aqui o clipezinho de papel, tá? E aí, a ideia é que vocês façam do mesmo modo que o compasso. O compasso, ele dá a própria ponta cega e a própria ponta que risca. E aí, nesse material alternativo, você que vai ter que fazer a ponta cega e a ponta que risca. Bora lá. Eu vou aqui querer fazer uma circunferência, tá? Você utiliza o clipe, você pode abrir ele aqui um pouquinho. Abra aqui, ó. Olha só como ele ficou, ok? E aí eu vou utilizar qualquer lápis, qualquer caneta e vou fixar um centro, tá? A ponta cega. Eu estou utilizando aqui a minha caneta azul e ela vai ser a minha ponta cega, né? Do meu compasso improvisado. E com o outro, olha aqui, vai ser o que risca. Olha só. E aí eu vou deixar a ponta cega fixada e vou riscar com a outra. Certo? Olha só. Para quem não tem compasso. Ok, gente? Para quem não tem compasso é desse jeito. Essa é a primeira alternativa com o clipe, certo? Quem não tem o clipe de papel, que é esse aqui, quem não tem o clipe, você pode utilizar um pedaço de barbante. Ou um pedaço de barbante aqui, certo? Você tira um pedaço. Quando você tirar um pedaço... Ah, eu não tenho barbante. Pode ser fio dental para dente, certo? Pedaço de varal, pedaço de barbante, de cordão, de cardaço de tênis, de sapato, certo? Você dobra ela no meio e você vai fazer vários nós. Você faz vários nós, ó. Vários nós. Que ele vai ficar desse jeito aqui. Certo? Com vários nozinhos. Certo? Aqui, ó, o barbante. Com o barbante, vai ser a mesma coisa que aconteceu com o clipe. Você vai fixar, tá? Você vai fixar o centro da sua circunferência, que é essa pontinha aqui. E com a outra, você consegue riscar, ó. Com a outra. Sempre, tá? Esticando bem e você consegue fazer uma circunferência também com um barbante. Qual a diferença desses materiais? É porque uma já nos dá a ponta cega e a ponta que risca. E os outros dois você vai ter que fixar com o seu lápis, a sua caneta, para que você tenha o centro da sua circunferência. Ok? Vamos prosseguir, tá? Peguem aí a folhinha de vocês, a folha 4, tá? E aí, vamos começar a construir a nossa sombrinha de frevo planificada. A nossa sombrinha de frevo. Vamos para o primeiro passo. Nós temos que construir 2 segmentos de retas perpendiculares, tá?
dois segmentos de retas perpendiculares. O que são segmentos de retas perpendiculares? São duas retas que se coincidem em um único ponto, tá? Formando ângulos de 90 graus, certo? Tem gente aí do sexto ano, sétimo, até o ensino médio, não é isso? Então, vamos começar a utilizar um pouquinho dos termos aí matemáticos. Então, vocês utilizem a régua. Ah, mas eu não tenho régua. Se você não tem régua, também não tem problema, porque nós não vamos utilizar os números da régua. É só para conseguir fazer uma linha reta, certo? Então, você pega a folha Chamex, a folha A4, no caso, e aí você pode dobrar ela 2 vezes, 3 vezes, tá? Até ela ficar assim, ó, retinha. E você pode utilizar ela como sua régua, ok? Como está aqui, ó, na imagem. E aí você, ó, vamos primeiro fazer uma reta horizontal, certo? É de ponta a ponta de uma folha, certo? Tenta fazer na metade da folha mesmo, ok? Você utiliza aí o lápis, ó. Você utiliza aí o lápis, tá? E você faz aí um segmento de reta, certo? Vamos fazendo. A ideia é que a gente faça juntos, tá? Eu vou fazendo e vocês vão repetindo aí. Ok? A galera de Alagoas, a galera de Pernambuco. Tem gente aí de Pernambuco. Um pouquinho mais devagar. Sim, a live vai ficar salva. Lógico que a live vai ficar salva. Bom, a gente fez aí a linha horizontal, certo? Tem gente que chama de gambiarra, né? É exatamente. Vamos improvisar para ninguém ficar de fora, tá bom? Todo mundo fazendo seu jeitinho, a gente consegue aí aprender matemática de um jeito diferente, certo? Bem alegre, ok? Então, vamos lá. Vou começar com quem tem o compasso, certo? Eu vou fixar a ponta cega no meio dessa linha, certo? Se vocês tiverem como grudar a folha com algum adesivo, algum peso, com algum caderno, alguma coisa, vai ser bom, porque senão a folha vai ficar rodando, certo? Você abre o compasso em mais ou menos um dedo, ou um dedinho, certo? Você fixa a ponta cega e você vai fazer uma circunferência pequenininha mesmo, ó. Você faz a circunferência aqui, ó, pequenininha, certo? Pronto. Quem não tem o compasso vai utilizar esses improvisos aí que eu falei, ok? Quem não tem o compasso pode utilizar também um copo para fazer essa primeira circunferência, tá? Você coloca aqui o copo e você consegue fazer a primeira circunferência. Essa primeira linha não precisa ficar exatamente reta, tá? Ela pode ficar um pouquinho torta, no caso, no meio da folha. E aí nós fizemos aqui, ó, a primeira circunferência. Percebam que essa circunferência, ela corta essa primeira linha que a gente fez em 2 pontos. Em 2 pontos, certo? Parar de tremer. Eu vou chamar esse ponto de A e vou chamar esse outro de B. Ok? De A e B. Olha só. E aí, com o compasso, agora o compasso ele se abriu, a gente abriu um dedinho apenas, não é isso? E aí agora a gente vai tentar, abre um pouquinho mais o compasso, quem está usando o compasso, tá? Quem está usando o clipe, abre ele mais um pouquinho, o clipe ele pode ficar do jeito que você quiser, certo? À medida que você quiser, você abre um pouquinho, porque a ideia agora é que a medida seja maior do que o raio da circunferência que a gente fez. Olha só aqui, ó, tá vendo que tá maior?
Vou colocar até aqui, de A a B, a medida. Mas pode ser diferente, pode ser maior, certo? Até, ó. E aí a gente vai fazer uma semicircunferência. Semicircunferência, a metade de uma circunferência, ok? Com a ponta cega em A, olha só. E eu vou repetir o mesmo procedimento com a ponta cega em B. Olha aqui. Fazer uma semicircunferência, ok? E aí? Perceba que foi feito, ficou parecendo um olho de peixe, não é isso? Moeda de R$1, tá ótimo. Moeda de R$1. Vamos fazendo aí. Então, quem conseguiu já fazer isso aqui utilizando ou o clipe, tá? Você coloca a ponta cega em A. Você coloca a ponta cega em A e você risca com a outra. Você vai conseguir fazer também essas duas semicircunferências, ok? Quem não tem compasso pode utilizar o clipe, pode utilizar o barbante. Se não tiver barbante, pega um cadastro de sapato, pega um pedaço de fio dental, um pedaço de varal, né, que estende roupa. Não precisa ficar nervoso. Dando um tempinho aí pra vocês, ok? Vou aqui fazer para quem não tem o compasso, ok? Eu vou utilizar o copo. Eu vou fazer aqui a minha circunferência, tá? Nessa circunferência, eu marco os meus dois pontos, tá? A e B, igual eu já falei, ok? E aí eu posso utilizar aqui, ó, o clipe. Como é que vai funcionar? Eu fixo em A, primeiramente, ok? E risco aqui, ó, com outro. Olha só. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fixar em B. Fixa em B aqui. Ok? E vou riscar com a outra. Eu também consigo fazer o mesmo olho de peixe. Ok? A mesma coisa com barbante. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Depois que a gente faz essas duas semicircunferências, vocês percebam que elas cortam, que elas são coincidentes em dois pontos, olha só. Em dois pontos aqui, certo? E aí, a gente utilizando a régua, a gente agora pode passar uma linha, tá? Que passe por esses dois pontos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, olha só. Certo? Aí, essas duas linhas são as linhas perpendiculares, tá? Que a gente deveria fazer logo no começo. E aí, você pode apagar todo esse excesso e deixar só as linhas, ok? Pode apagar e deixar as linhas, para não se atrapalhar. Pode apagar, tá? E fica só com as linhas, ok? Tá aqui as linhas. Para quem está chegando agora, a proposta, o nome da atividade é
no compasso do frevo, tá? Nós vamos construir uma sombrinha de frevo planificada, tá? A nossa folha é o nosso plano, ok? Então vamos lá. Utilizando o compasso, certo? Temos aqui agora as retas perpendiculares propostas no começo, ok? E aí, vamos chamar essa interseção aqui, tá vendo que elas se cortam em um ponto só? Vamos chamar de O. O de origem, ok? O de origem. Quem já conseguiu fazer essas retas, aí a gente vai utilizar o compasso agora para fazer uma circunferência maior, ok? Faz uma circunferência maior, tá? Faz uma circunferência maior. Aí, qual a medida? Então, ó, recapitulando. Primeiro, eu vou fazer uma reta horizontal. Eu faço uma circunferência pequenininha, ok? Encontro os pontos A e B, certo? Fixo em A e faço uma semicircunferência em uma medida maior, tá? Em um raio maior. Fixo em B com a mesma medida e faço uma outra semicircunferência. E aí, essas duas semicircunferências, elas vão se encontrar em dois pontos. Por esses dois pontos aqui, certo? Por esses dois pontos, a gente vai passar uma reta, outro segmento de reta, ok? Olha só, ao mesmo tempo, a gente passa esse outro segmento de reta, ok? Esse é o propósito agora. Então, depois que eu conseguir fazer isso, eu pedi para que vocês apaguem um pouquinho, para não se atrapalhar. Ok? Então, vamos lá. Eu já estou aqui com as minhas duas retas perpendiculares, ok? E aí eu vou abrir o compasso. Qual a medida do compasso? Você pode abrir até 3 dedos, ok? 3 dedos, ó. Portanto, que o compasso não passe da folha, certo? Você vai fixar a ponta cega em O e você vai fazer uma circunferência. Faz a circunferência, ok? Quem está usando outro material, você pode utilizar o barbante, tá? Para quem chegou agora. Você fixa em O. Fixa em O. E você utiliza uma dessas medidas aqui com o nó. E você faz a circunferência. Ok? Cuidado para ela não passar da folha. Ok? E aí, ó, percebam que essa circunferência, ela corta... Essa circunferência, ela corta essas duas retas em 4 pontos. Uma, tá? 2, 3, 4. A gente vai fazer os pontos agora, ok? Faz os pontos. E cada ponto eu vou chamar de A, B, C, D em ordem. Aqui eu vou chamar de A. Aqui eu vou chamar de B, C e D. Ok?
Quem utilizou o compasso, não fez compasso, porque você vai utilizar a mesma medida, tá? Uma circunferência a gente sabe que tem o centro e tem o raio. O raio é a mesma medida em qualquer parte dessa circunferência, ok? Então, quem fechou o compasso, abre de novo aí na medida AO, ou OA, ok? Mede aqui, certo? Quem está usando o clipe, você pode utilizar a medida do clipe, você pode abrir ele na medida que você quiser, tá? Porque ele é bem maleável, você pode entortar ele, abrir mais um pouquinho, enfim. Olha só a medida aqui, certo? Para quem quiser fazer com o clipe, fixa em O e risca aí a circunferência. Ok? Bom, então vamos lá prosseguir por causa do tempo. Utilizando a mesma medida, agora nós vamos dividir essa circunferência em 8 partes. Essa é a nossa nova meta, certo? Em 8 partes. Como é que a gente vai fazer? Vamos agora dividir este pedaço aqui, esse 1/4 da circunferência, pela metade. Como é que a gente vai fazer? Vai utilizar a mesma medida, aqui ó, mesma medida, ok? Coloca a ponta cega em A, a ponta cega em A e a ponta que risca em O, tá? E a gente vai passar um arco, uma semicircunferência na parte externa. Aqui, olha só no vídeo, na parte externa, entre A e B. Na parte externa. Ok? Na parte externa. Vou repetir o mesmo procedimento agora colocando a ponta cega em B. A ponta cega em B. Coloco a ponta cega em B e a ponta que risca em O. E eu vou passar aqui ó, também na parte externa. Na parte externa da minha circunferência. Percebam que esses arcos aqui que a gente construiu, arco é um pedaço de uma circunferência, ok? Na parte externa, eles se encontram em um ponto também. Olha só o ponto aqui dele. Ok? Olha aqui o ponto, certo? Tranquilo. E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora entre A e D. A e D de dado, ok? A gente vai fazer aqui agora. E aí, como é que a gente faz? Coloca a ponta cega em A. Ponta cega em A. A ponta que risca em O. Tá? Ponta cega em A, ponta que risca em O. E a gente vai traçar um arco aqui, ó. Na parte externa da circunferência. Ok? Próximo passo. Inverte. Coloca a ponta cega em D, agora. A ponta que risca em O. E vamos traçar na parte externa aqui também, ó. Ok? Olha aqui. Na parte externa aqui. Fizemos a mesma coisa que fizemos aqui em cima. Entre A e B. Ok? E aí vocês percebam que eles também se cortam. Se encontram em um único ponto aqui, ó. Vou repetir para quem está usando o clipe. Para quem está utilizando o clipe. Eu tenho aqui A, B, C e D. Ok? Vou utilizar o clipe. Tá? Eu utilizei a minha medida AO. Ok? Vou fixar em A. Vou fixar em A. E vou puxar aqui no O. Só que é na parte externa, viu? Olha só. Na parte externa. Certo? Na parte externa. Vou repetir
colocando a ponta cega em B, certo? A ponta cega em B, olha aqui. A ponta cega em B. E vou riscar aqui, ó. Veja que ele vem até O. E eu vou riscar aqui na parte externa. Com o clipe. Ok? Aí fiz esse xizinho. Vou repetir o mesmo procedimento com A e D. Ok? Com A e D. Coloca a ponta cega em A, risco, coloca a ponta cega em D, sempre com a mesma medida, certo? Sempre com a mesma medida. A mesma coisa com quem está usando o barbante. Ponta cega em A e a ponta que risca aqui, ó. Ok? E aqui, a ponta cega em D, ajeita o clipe ou o barbante e risca também. Consigo fazer a mesma coisa, ok? E aí, ó, eles se encontram em 2 pontos, aqui e aqui, ok? E aí, o que é que a gente vai fazer agora? Temos aqui o O, certo? Que é o centro da nossa circunferência. E nós vamos passar um novo segmento de reta. Só que agora esse segmento de reta ele tem que passar por este ponto aqui e por O ao mesmo tempo. Ajeita direitinho, certo? Ele tem que passar por esse ponto e por O. E você pode passar a linha aí, até cortar a circunferência. Olha só. Ok? E aí você vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Você alinha. Você alinha. Ok? Coloca aqui o O. Para passar por esses 2 pontos ao mesmo tempo. E passa aí essa linha. Agora, a gente dividiu a nossa circunferência em 8 partes. Em 8 partes, tá bom? Tá agora parecendo uma pizza. Alguém disse que parecia uma pizza? Eu li aí. Ok? Bom, então percebam que essas novas linhas aqui que a gente construiu, certo? Ela corta a circunferência em 4 partes. E aí eu vou chamar esses encontros de novos pontos, ok? Aqui, ó, tenho um ponto novo, aqui e aqui. Eu já tenho A, B, C, D, e aí eu vou continuar com E, F, tá? G e H. Ok? Agora a minha circunferência tem 8 pontos. A, F, B, G, C, H, D. E o E. Ok? Tô dando tempinho porque cada um faz no seu tempo, né? Quem se perder na live, a live vai ficar salva, ok? No nosso perfil. E vocês podem ver também com calma, ok? Eu peço a compreensão de todos, certo? Porque as coisas na internet às vezes falham, às vezes trava, certo? Às vezes não fica tão claro. Mas é isso, é a primeira. Repetindo, nós dividimos, tá?
a circunferência em 4 partes e depois em 8. Temos 8 pontos. A, F, B, aqui G, C, H, aqui D, E. Ok? E aí, qual o próximo passo? Nós vamos agora, tá? Vamos agora ligar, tá? Esses pontos aqui, vizinhos. Cada ponto vizinho, vamos ligar com o seu outro vizinho. Tipo, vou ligar aqui C e H. Utilizo a régua, ok? E vou aqui, ó. C e H. Aí agora, H e D. Com a régua, ó. Certo? Vocês vão fazer isso com os 8 pontos. Esse método, tá? Que fizemos aqui para dividir, passando pelo centro, divide a nossa circunferência em 8 partes iguais, certo? E aí, ó, nós temos agora, tá? Um polígono. Fazendo esses 8 tracinhos aqui, esses 8 ligações, certo? Nós temos o polígono. O que é um polígono? É uma figura geométrica, tá? Que tem 8 lados iguais. Vocês podem ver a medida aí, certo? Quem tá com compasso, você pode ver a medida. Quem tá com régua, algo do tipo, que eles têm a mesma medida, ok? A mesma medida, olha só. Certo? E então, passei essas linhas, fiz agora o meu octógono, tá? Meu octógono regular. O que é que eu vou fazer? Agora você pode pintar. Como é que vai ser essa pintura? Geralmente, a sombrinha de frevo, ela tem 4 cores: vermelho, amarelo, azul e verde, certo? Então, eu separei aqui essas 4 cores. Ah, mas se você não tem essas 4 cores, você vai ficar sem pintar? Não, você pode utilizar qualquer lápis de cor que você tenha, certo? Qualquer cor que você tenha. Até porque nós estamos falando do carnaval. E carnaval é tudo muito colorido. Cada um utiliza a cor que você quer, ok? Você pode pintar do jeito que você quiser, certo? Só que como é que vai ser? Eu vou escolher a metade do meu octógono. Quantos triângulos eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A metade é 4. Eu vou pintar, primeiramente, esses 4 aqui, certo? Cada triângulo de uma cor diferente. Por exemplo, aqui eu vou pintar de azul, ok? Aqui eu vou pintar de azul. Aqui eu vou pintar de verde. Aqui eu vou pintar de vermelho. E aqui eu vou pintar de amarelo, certo? Vou pintar a metade do meu octógono, ok?
Tem gente de outro estado, sim. Tem gente de outro estado, sim. Tem gente de todo lugar desse país, certo? E aí, ó, vamos começar a pintar. Quem chegou nessa parte, começa a pintar, certo? Vai pintando aí o triângulo que você escolheu a cor. Lembrando que é a metade, ok? É a metade. Tem gente do Rio de Janeiro, que eu tô vendo, ó. Gente do Maranhão. Muito bom. Você vai pintar, tá? Os 4 triângulos. Primeiramente. Fiz uma mágica aí. Então vamos lá. Se for esperar pintar tudo isso, então a gente não vai ter tempo, porque a gente tem um tempo aqui, né? O Instagram, para quem conhece o Instagram, só dá 1 hora de live, tá? E a gente quer salvar a live completa no nosso perfil, ok? Então vamos lá. Pintei a metade da minha sombrinha, tá? Da minha sombrinha planificada do frevo. Como é que vai ser essa outra metade? Nós vamos pintar cada triângulo oposto da sua mesma cor. Como é isso do oposto? Vou ensinar um macete, certo? Eu quero saber aqui qual é o meu triângulo oposto do amarelo, porque eu tenho que pintar o triângulo oposto dele amarelo. Eu vou colocar um lápis, coloco um lápis assim no meio dele, certo? Do triângulo amarelo. E o lápis tem que passar por O, que é o centro da minha circunferência. Então, vou colocar aqui, ó. Coloquei aqui e passou por O. Então, o outro lado do lápis, ele indica qual é o oposto. Então, aqui vai ser o meu amarelo. Certo? Quero saber agora qual vai ser o triângulo oposto do azul. Coloco aqui, ó, o meu lápis no azul. Boto o lápis no sentido de O. Tá passando por cima do O. E aí, ó, o lado que ele aponta aqui, ó, é o oposto desse triângulo aqui, certo? O verde, eu repito, ó, coloco o meu lápis no verde, tá? Passo por O tá aqui na origem, ó. E o outro lado me indica que esse é o oposto. E por fim, o vermelho. Certo? E aí eu consigo terminar a pintura. Ok? A pintura da minha sombrinha planificada do frevo. E aí a gente consegue concluir, tá? A nossa sombrinha de frevo, ok? Nossa sombrinha planificada, sombrinha de frevo planificada, ok? Então, como eu falei, como tem muita gente que chegou aqui porque o professor escreveu, porque o professor escreveu a escola, escreveu a turma, certo? Sejam todos muito bem-vindos nessa primeira live, né? E tem gente que está aqui por vontade própria, porque viu a divulgação e quis participar, também está aberto, porque a nossa live é aberta e todo mundo pode fazer, ok? Então, quem nunca viu a sombrinha do frevo, tá? Vou tirar aqui do suporte. Olha só. Planificada. E aqui está a sombrinha do frevo, ok?
que é aquela sombrinha que as pessoas costumam dançar, dançando o frevo. Ok? Então vamos lá. Quem tá aqui porque o professor inscreveu e tal, lembrando que o professor vai acompanhar, está acompanhando vocês, certo? E vocês têm que fazer, tá? Mandar esta atividade. Você coloca o nome, você coloca a série, o ano, o nome do seu professor e o nome da escola, certo? E aí tem essas 3 questões, ok? A primeira é, sabendo a área de um triângulo colorido, como você poderia achar a área da sombrinha do frevo planificada? Que é o nosso octógono regular. Lembrando que o octógono regular é um polígono, tá? Que tem 8 lados iguais, certo? E aí, como tem gente que não teve alguns materiais e teve que utilizar outros materiais, então a gente está perguntando aí quais os materiais que você utilizou na construção geométrica, tá? Da sombrinha planificada. Certo? E a outra pergunta é, teve dificuldade para realizar a atividade? Comente sobre isso, o professor de vocês vão ler, vai colher os depoimentos de vocês, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? A atividade, a proposta da atividade, tá? Vocês podem rever as perguntas depois, tá? A live vai ficar salva. Vai ficar salva, vocês podem ver sempre que quiserem. Vocês podem reproduzir com mais calma em casa, tá? Lembrando que quem não tem lápis de cor, lápis para colorir, pode utilizar caneta de várias cores, marca-texto, certo? Hidrocor. Você pode utilizar também outras cores. Pode utilizar outras cores, olha só. Aqui eu fiz uma com outra cor. Com outra cor, porque eu não quis as 4 cores que costuma estar na sombrinha do frevo. Então, como você escolhe, tá? A cor. Você pode não ter as 4 cores. O importante é que vocês consigam pintar, tá direitinho, ok? Os triângulos opostos na mesma cor, certo? A proposta é que vocês consigam fazer, ok, gente? Tá aqui, a nossa primeira live foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Teve uma pausa logo no começo, né? Mas acontece. Acontece a pausa porque estamos todos em casa nesse momento, ok? Ensinamos hoje, aprendemos hoje, ó, a matemática no frevo. Quem está aqui por vontade própria, tá? Que não foi o professor que escreveu e quiser mandar foto, quiser mandar postar a gente, pode marcar. Tá? Pode marcar que a gente reposta, que a gente salva. O importante é compartilhar o conhecimento, ok? Muito obrigado. Vocês vão mandar para o professor de vocês, certo? Manda para o professor de vocês. Vocês que foram inscritos pelo professor. E quem não foi inscrito pelo professor pode marcar a gente aqui no Instagram, certo?
O professor dá o prazo aí para vocês. Pergunta ao professor de vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. É o Sem Mais Nem Menos versão online.